Boa noite, querida igreja do Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus com todos vocês que estão me ouvindo neste momento. E quarta-feira passada, nós estivemos aqui e eu estabeleci um tema para nós refletirmos à luz da palavra de Deus. O tema foi engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Eu senti no meu coração dar continuidade a este tema, porque eu penso que nós ainda temos lições preciosas a tirar ainda desse texto que nós lemos. Portanto, eu gostaria de ler com todos vocês o texto bíblico que se encontra em Atos, capítulo 19. Vamos ler os versículos 11, 12 e o 17. Diz assim a palavra do Senhor: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Versículo 17. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Deus possa abençoar esse texto lido aos nossos corações. Eu afirmei que para engrandecer o nome de Jesus, primeiramente é preciso conhecer Jesus. O verbo conhecer, no sentido bíblico, no hebraico, ele vai muito além de simplesmente ser apresentado a uma pessoa. O verbo conhecer na Bíblia ele tem um sentido muito mais amplo. Significa ter um relacionamento. Conhecer Jesus, no sentido bíblico, significa ter um relacionamento, e um relacionamento correto com Jesus, que envolve amor, que envolve confiança, respeito, comunicação aberta e franca. Quando um homem e uma mulher estabelecem o casamento baseado nestes princípios, pode ter certeza, você que me ouve, que este casal está engrandecendo um ao outro. Disso você pode ter certeza. É este relacionamento que Paulo passou a ter com Jesus quando o conheceu no caminho de Damasco. E conforme nós já observamos e já refletimos, ao ler o versículo 11, que nós acabamos de ver, parece que para engrandecer o nome do Senhor Jesus, é preciso que Deus faça milagres extraordinários por meio da pessoa que diz conhecer Jesus. Desta forma, eu destaquei que o grande apóstolo Paulo, assim como qualquer um de nós, necessitava da graça do Senhor Jesus, que falou com ele e fala para nós hoje: a minha graça te basta. Sendo assim, a reflexão que o texto me leva hoje é: para engrandecer o nome do Senhor Jesus, é preciso esvaziar-se a si mesmo. Veja um exemplo que Jesus nos deixou na sua palavra. Eu quero ler em Filipenses, no capítulo 2, versículos de 5 a 7, que diz assim: o mesmo apóstolo Paulo, que conheceu o Senhor Jesus, experimentou ser uma nova criação em Jesus, é que deixou escrito isto aqui para que nós seguíssemos o exemplo do próprio Senhor Jesus. Diz a palavra: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo,
tornando-se semelhante aos homens. Eu tenho lido e ouvido esta mensagem ao longo dos anos, ao longo do tempo, e eu tenho observado, cada vez mais olhando para mim mesmo e olhando para as pessoas e as atitudes das pessoas que se dizem servas do Senhor Jesus, que aquilo que esse texto propõe e a prática daquilo que o texto nos manda fazer, a prática de executar aquilo que o texto nos fala, ela é difícil, ou talvez mal compreendida. É por isso que eu afirmei no início que parece que para conhecer o Senhor Jesus é preciso fazer milagres extraordinários. Parece, mas por que parece? É porque tem pessoas que pensam que ser um servo do Senhor Jesus é ser uma espécie de super-homem, de super-herói. Essa questão da pandemia, do coronavírus, ela mostra para nós claramente esse exemplo. Quando a pandemia estava no início e o Ministério da Saúde estava estabelecendo as regras de quarentena e toda uma série de segurança para as pessoas seguirem, inclusive as igrejas, eu estava no meu trabalho e teve uma pessoa que me interpelou lá no meu trabalho e ele disse assim: a sua igreja fechou também? A minha não. A minha não. Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de, se você não entendeu ainda, que você entenda, que nós entendamos. Igreja não é este templo, não é o templo. Igreja somos nós, o corpo onde o Espírito Santo de Deus habita e nos ensina a adorar a Deus no templo, em casa, no trabalho, na escola, no convívio com os amigos, em qualquer lugar onde nós formos, glorificando a Deus. Esta é a igreja do Senhor Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em segundo lugar, entendamos nós, de uma vez por todas, que o servo de Jesus não é enviado a dar espetáculos de cura, exibição de poder, como se estivesse um show, o grande espetáculo da noite ou do dia. Aliás, é esta a ótica de Satanás. E tem muita gente que, em vez de submeter ao Espírito Santo de Deus, para entender o que a Bíblia diz e o que a Bíblia nos ensina, ele vê a Bíblia com a ótica de Satanás. Qual é a ótica de Satanás? A Bíblia mostra para nós. É ela que revela para nós o ensinamento. Eu gostaria de compartilhar com você. Em Mateus, no capítulo 4, do episódio da tentação de Jesus, nós vemos isso claramente. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 4, a partir do versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Se você já ouviu esse tipo de argumento, com a mesma ótica de Satanás, querendo torcer o sentido do texto bíblico,
Ele não precisa se estressar, faça apenas como Jesus fez. Diga, está escrito na palavra de Deus, não põe à prova o Senhor teu Deus, ou não tentarás o Senhor teu Deus. Eu gostaria de encerrar essa meditação, mais uma vez com a palavra do Senhor, para que nós possamos entender o sentido da palavra de Deus para nós. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 31. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade, redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Gloriar-se no Senhor é despojar-se de qualquer sentimento de presunção. O que é presunção? É aquele sentimento de achar-se superior, de achar que é digno de receber honrarias, de reconhecimento. No sentido exato, esvaziar-se a si mesmo. Isto que é gloriar-se no Senhor. Foi o que Paulo fez. Aprendeu a fazer e deixou o exemplo para nós. Um homem ao qual Deus fazia milagres extraordinários, mas ele se gloriava no Senhor. Ele aprendeu com o Senhor que o que ele precisava era a graça do Senhor Jesus, a misericórdia do Senhor Jesus, para viver nessa vida, engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Eu já citei algumas vezes em outras oportunidades um trecho do pastor Hernandes Dias Lopes, em uma de suas mensagens. Ele fala que tem muita gente dizendo assim: quão grande és tu, mas diante do espelho. Em vez disso, aprendamos a dizer: quão grande és tu, perdoando aquele que nos tem ofendido, engrandecendo o nome do Senhor Jesus, ajudando as pessoas necessitadas, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão passando fome, aqueles que estão desorientados nesta fase tão difícil pela qual o mundo, o nosso Brasil e a nossa cidade, todos nós estamos passando. Engrandecendo o nome do Senhor Jesus, esvaziando-se de nós mesmos e enchendo-nos da graça, da misericórdia e da bondade do Senhor Jesus. Amém e amém. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome
Pois só